Olá, meus amigos, companheiros de aprendizado. Que Jesus nos abençoe em mais um momento de encontro com o seu Evangelho, à luz da doutrina espírita. E o tema que vamos refletir é aparentemente simples: boas maneiras. À primeira vista, poderíamos pensar que se trata apenas de etiqueta social ou normas de convivência. Entretanto, com o conhecimento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, veremos que a questão é muito mais profunda. O que são boas maneiras? São convenções sociais? São comportamentos aprovados pela maioria? Ou existe um padrão mais elevado de conduta? Refletiremos sobre uma mensagem de Emmanuel, que nos convida a compreender sobre os códigos do mundo e os códigos de Jesus. Perceberemos que viver segundo Jesus frequentemente implica incompreensão e até perseguições. Então, nós vamos refletir sobre o capítulo 77, intitulado Sofrerá Perseguições, presente na obra Vinha de Luz. Emmanuel, ele comenta uma fala de Paulo a Timóteo. Diz Paulo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por que falar de perseguição quando o tema é boas maneiras? Porque viver com Jesus, viver em Cristo, seguir os seus códigos de boas maneiras, gera conflitos, gera perseguições. Viver com fidelidade ao Cristo incomoda os interesses do homem velho, que ainda domina a sociedade. E Emmanuel, ele esclarece que os códigos de boas maneiras do mundo são respeitáveis, porque eles garantem o convívio social, mas acima deles prevalecem os códigos de boas maneiras de Jesus. Enquanto o mundo ele valoriza a respeitabilidade baseada aí na aparência, na posse, o Cristo estabelece a dignidade baseada no serviço, baseada na renúncia. Então, muitas das vezes, os códigos do mundo, eles se baseiam em trocas, reconhecimento, vantagens, aparências. Já os códigos de Jesus, eles fundamentam-se em amor incondicional, em perdão, em serviço desinteressado, em humildade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a moral cristã como regra de conduta para o espírito imortal. E vamos compreendendo que o mundo admire quem vence, Jesus admira quem serve. O mundo, ele exalta quem se impõe, Jesus, ele exalta quem ama. Então diz para nós, Emmanuel, que incontestavelmente os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis. Mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. Acima dos códigos do mundo estão os códigos de Jesus, gravados pela exemplificação. Jesus, ele não ensinou apenas com palavras. Ele ensinou lavando os pés dos discípulos, perdoando na cruz, dialogando com a samaritana, acolhendo Madalena. Ele viveu o que ensinou. Então, os códigos de Jesus, ele não são teorias. São representados por modelo, como modelo evolutivo. Modelo evolutivo a ser seguido por todos nós. E aí ainda diz Emmanuel: enquanto ouvires os ditames das leis sociais,
dando para receber, fazendo algo por buscar a lei e a admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas, no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muitas vezes com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Emmanuel descreve o comportamento comum: dar para receber, elogiar para ser elogiado, agir buscando admiração. Jesus, ele propõe algo diferente. No Sermão da Montanha nós temos: amai os vossos inimigos. Quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a direita. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, o discípulo, o aprendiz que vive assim, será visto como ingênuo, será visto como fraco, muitas das vezes. E lembremos de Zaqueu, o servo bom. Zaqueu era cobrador de impostos, Zaqueu era mal visto, associado a abusos, e ao encontrar Jesus, decidiu transformar a sua vida. A sua boa maneira foi transformar a sua riqueza em vida abundante. Procurou seguir as boas maneiras de Jesus, não é? E Emmanuel, ele ainda nos fala: atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Emmanuel nos orienta: atende ao teu ministério, onde estiveres. Todos nós temos um ministério, seja no lar, na profissão, na casa espírita, na sociedade. E a perseguição, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir pela ironia, pela exclusão, pela calúnia, pela incompreensão familiar. Então, a perseguição, ela pode vir de várias maneiras. Seja no lar difícil, na profissão árdua ou na própria enfermidade. O discípulo fiel é aquele que mantém aí a disciplina moral, mesmo sob perseguição. E isso faz parte do processo educativo do espírito. E nós podemos também falar das perseguições internas, né? Perseguições essas também que nos impedem de vivenciar os códigos de boas maneiras de Jesus. Mas o que são essas perseguições internas, né? Essas perseguições são os nossos próprios complexos de culpa, as mágoas, o orgulho, o egoísmo, os hábitos doentios. O homem velho, ele é ainda pegado ao orgulho, ele persegue o homem novo que busca a luz, criando obstáculos psíquicos que sabotam a capacidade de servir com alegria. E Jesus, ele sabia disso. E nos auxiliou na libertação de nós mesmos, na renovação de nossas atitudes. E quem nos fala sobre isso é o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, na obra Vivendo com Jesus. E eu trouxe aqui dois trechinhos para a gente refletir, né? Estão presentes aí no capítulo 18, que tem como título A Psicoterapia de Jesus. Então sabia Jesus, diz, né, Amélia Rodrigues, sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, das suas matrizes geradoras da personalidade, nas quais estão cristalizados os hábitos doentios. Esses filhos diletos do egoísmo e da violência. O amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração, que ele transferia para os seus discípulos,
auxiliando-os na libertação das matrizes da personalidade enferma, de modo que pudessem operar com segurança a construção de novos comportamentos. Então, olhem que Amélia, né, o que a Amélia Rodrigues fala para nós, né? O amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração. E ele transfere isso para todos nós, né, auxiliando a nossa libertação, né, para que a gente possa ter novas atitudes, né, como diz a Amélia, a construção de novos comportamentos. E falando aos espíritas, né, Santo Agostinho, na revista Espírita de 1862, ele diz para nós o seguinte, é uma mensagem, né, que tem como título Perseguições, tá? Então, diz para nós Santo Agostinho, sereis chamados de insensatos, de loucos e de visionários. Não mais ferverão óleo, nem erguerão cadafalsos e fogueiras. O fogo de que se servirão para vos fazer renunciar às vossas crenças será mais ardente e ainda mais vivo. Espíritas, despojai-vos do homem velho, pois é a este que farão sofrer. Preparai-vos para as perseguições pelo estudo, pela prece, pela caridade. Temos que os espíritas seriam chamados de loucos e visionários. Não mais fogueiras físicas, mas o fogo moral da crítica. E isso se cumpriu historicamente, né? Allan Kardec ele sofreu ataques, zombarias, né, perseguições. Podemos lembrar de Chico Xavier também, né, que enfrentou aí calúnia, desconfianças, né, e respondeu com trabalho, humildade, né. Então, Santo Agostinho ele diz para nós nos prepararmos, né, para nos prepararmos para as perseguições pelo estudo, pela prece e pela caridade. Né? E Joana de Ângeles, né, pela psicografia de Divaldo Franco, ela nos convida a ampliar a compreensão sobre a perseguição para aqueles que procuram, né, seguir os códigos de Jesus. E ela então nos fala sobre a perseguição espiritual, ou seja, a perseguição de nossos irmãos desencarnados. Nós sabemos que existem batalhas invisíveis, né, para impedir que os sentimentos superiores floresçam no coração humano. Né? E muitos espíritos se sentem incomodados quando alguém busca viver segundo o Evangelho, quando alguém decide agir com honestidade, perdoando, servindo no bem. Né? Isso incomoda a muitos espíritos, né? Dando origem às perseguições, né? Contribuindo, né, com as perseguições espirituais. Né? Então, Dona Joana, né, nossa querida Joana de Ângeles, né, na obra Vidas Vazias, no capítulo 21, tem lá, então, sobre perseguições espirituais. Né? E ela diz o seguinte para nós, ó, há verdadeiras batalhas, bem planificadas para impedir que os sentimentos superiores predominem e a paz reine soberana nos corações. Invejosos quanto ignorantes das verdades que exornam a vida, são teimosos e impertinentes, maliciosos e traiçoeiros. Igualmente são nossos irmãos da retaguarda espiritual, necessitados de ajuda e de misericórdia. Então, Joana nos lembra que esses irmãos são irmãos nossos, né? Esses adversários, né? Então, adversários que antes de tudo são nossos irmãos, né? Esses espíritos, né, que ainda não compreendem plenamente o valor da bondade, o valor do amor, né? Então, são irmãos em processo de aprendizado, muitas vezes aí dominados pela dor, pela frustração, pela ignorância, pelo entendimento sobre a vida maior, né? E por isso, então, Joana de Ângeles nos orienta para não nos revoltarmos contra os perseguidores.
Lembremos de Jesus, né? Quando Jesus foi injustiçado, né, caluniado, foi condenado, ele não respondeu com revolta. Ao contrário, né, ele demonstrou paciência, demonstrou amor, né, até o último instante, até o último momento. Então, ainda nos dias de Joana de Ângeles, né, nesse capítulo presente na obra Vidas Vazias, ela ainda nos diz, ó, no mundo injusto de hoje, como de ontem, todos os indivíduos defrontam inimigos, obstáculos, dificuldades. Isso é muito natural. O importante, porém, é não se constituir adversário, impedimento ou parede que dificulta o acesso adiante. Então, o importante não é apenas suportar adversários, mas não nos tornarmos adversários de ninguém, inimigos de ninguém. O verdadeiro discípulo de Jesus procura não se transformar em obstáculo para o progresso alheio. É o que ela diz aqui. A gente não se transformar em impedimento, em parede que dificulta o acesso adiante. E o verdadeiro discípulo de Jesus, né, mesmo quando encontra dificuldades, ele segue adiante, não é mesmo? Buscando aí, procurando construir, né, edificar, servir no bem, né? Então esse é o verdadeiro discípulo de Jesus, né? Então, muitas das vezes, né, os códigos do mundo, eles nos levam a habitar como se fosse uma gaiola. E não é qualquer gaiola, né, é uma gaiola dourada, né? Aprisiona-nos, né, ao orgulho, à necessidade de aprovação, né, ao medo do julgamento, né? Então, muitas das vezes, os códigos do mundo, eles nos levam a habitar essa gaiola dourada, né? Já os códigos de Jesus, eles são libertadores, né? Cada vez, né, por exemplo, né, cada vez que escolhemos o perdão em vez da vingança, nós estamos abrindo a porta da gaiola, né? Então, esse slide aí, né, em nossa apresentação, esta imagem, essa gaiola dourada, né, os pássaros, né, cada um de uma cor aí, né, saindo dela, né, simboliza a libertação de nós mesmos, né? Ao adotarmos os códigos de Jesus, né? Que aí nós sairemos da gaiola das convenções, né, das convenções sociais. Então, as boas maneiras de Jesus nos levam à verdadeira liberdade, né? Nós falamos tanto de liberdade, né? Mas devemos lembrar que a verdadeira liberdade, ela é a consciência, quando, né, a consciência, né, estiver em harmonia com as leis divinas. Aí sim, falamos em verdadeira liberdade, né? E o pássaro que voa, né, é o espírito, né, que embora perseguido, né, ele já respira os ares aí da espiritualidade superior. Então, acho que essa imagem, né, traduz bem para nós aí a vivência das boas maneiras, né, dos códigos de Jesus, né. Então, eu acho que traduz para nós a libertação, né, de nós mesmos. E para finalizar, né, as nossas reflexões, então, né, sobre boas maneiras, né, com Jesus, nós temos aí uma mensagem de André Luiz. Essa mensagem está na obra Agenda Cristã, está no capítulo 39, que tem como título Com Jesus, né? Então aqui eu trouxe alguns trechinhos, mas vamos aí apresentar, né, o que nós precisamos fazer, né, o que nós precisamos aí fazer, né, que seriam as boas maneiras, né, os códigos de boas maneiras de Jesus, né. Então, diz André Luiz, com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição
será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiará o coração aos testemunhos de amor. A terra, com seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então, meus amigos, devemos viver com Jesus, não esquecendo que as dificuldades, as perseguições, elas fazem parte do currículo evolutivo, fazem parte de nosso planeta, de provas e expiações. Essa escola abençoada de aperfeiçoamento, né, de aprimoramento. Viver segundo os códigos de Jesus, né, os códigos de boas maneiras de Jesus, exige coragem, né, exige coragem moral. Porque não é passividade, não é fraqueza, é força interior. E o espírita consciente, ele compreende que a verdadeira vitória, ela é sobre si mesmo, não é? E se nós formos chamados de insensatos por amar, se formos chamados de insensatos por perdoar e servir, que assim seja, né? Precisamos compreender, né, melhor cada momento em nossa vida. Como ensina, né, como ensina Emmanuel, né, por muito tempo ainda nós vamos, né, o discípulo fiel, né, ele sofrerá perseguições, né? Mas toda perseguição, né, suportada e com dignidade, transforma, né, transforma-se em luz. Então, meus amigos, estejamos com Jesus para iluminar caminhos, né, renovando os nossos pensamentos, renovando aí os nossos sentimentos. E que Ele nos abençoe ainda mais.